Boa noite. No Direto ao Ponto de hoje vamos falar do regime jurídico do teletrabalho, desafios e soluções. Um assunto que ganhou relevo com a crise sanitária do novo coronavírus, que trouxe consigo a necessidade de uma reestruturação do processo de trabalho em Angola e no mundo, redefinindo as dimensões de espaço e tempo, na medida em que passou a ser necessária a adoção de uma forma de trabalho flexível que tornasse viável o isolamento social e a continuidade das atividades empresariais. Esta situação forçou a difusão crescente dos meios de tecnologia de informação e de comunicação. O teletrabalho hoje apresenta-se como uma solução à organização do trabalho tradicional, possibilitando a reinvenção, a forma de trabalhar como conhecemos, dando oportunidade de adaptabilidade a estes momentos intermináveis de crise económica. Apesar de não ser uma forma de trabalho criada durante o período pandémico, historicamente ainda é nova, datada de menos de 50 anos, sendo este um campo ainda pouco explorado, apesar de muito dinâmico. No caso de Angola, o teletrabalho ganhou forma jurídica com a publicação em Diário da República do Decreto Presidencial 52/22 de 17 de fevereiro, que regula o exercício da atividade laboral em regime de teletrabalho. Portanto, faz hoje 1 mês e 2 dias. Uma das grandes conclusões que se pode tirar desse documento é que os trabalhadores que estejam em regime de teletrabalho tenham os mesmos direitos e deveres que aqueles que estejam em regime presencial. Portanto, vai ser este o assunto que nós vamos tratar nos próximos 45 minutos de Direto ao Ponto. Márcia Nigiolela é advogada e especialista em Direito do Trabalho. Boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu começo por lhe perguntar qual é a principal diferença, ou quais são as principais diferenças entre o regime jurídico do teletrabalho e o home office, conforme nós fomos assistindo durante o período da pandemia. Muito boa noite, Cussi, e boa noite a todos os telespectadores. Em relação ao regime jurídico do teletrabalho, o que diferencia é o facto de nós termos a vigorar desde dia 16, embora o diploma tenha sido publicado há 1 mês, ele passou a vigorar no dia 16 deste mês. Ou seja, o teletrabalho como um regime que resulte de um diploma legal em Angola existe do ponto de vista de vigência há 2 dias. Agora, é verdade que ao longo da pandemia nós assistimos a uma série de referências ao trabalho em domicílio, mas esta referência não tinha o pendor do regime jurídico que hoje temos, porque inexistiam regras jurídicas para regular o trabalho em domicílio. Bom, mas sendo direta ao ponto do que colocou, a questão é que o trabalho em domicílio confundia-se com o teletrabalho, mas efetivamente não é a mesma realidade, porque o teletrabalho passou a existir como um contrato especial no ordenamento jurídico angolano a partir do Decreto Presidencial 52/22. Esta é a definição. Esta é a definição do que é teletrabalho. Corresponde à prestação laboral realizada com subordinação jurídica, habitualmente fora da empresa e através dos recursos tecnológicos, o trabalho remoto. E porquê que se faz uma diferenciação do teletrabalho como sendo uma atividade prestada em subordinação jurídica? Isto é uma linguagem muito familiar para os juristas, mas não é para a generalidade das pessoas.
É porque é uma particularidade do contrato de trabalho. O contrato de trabalho tem em si o facto de o trabalhador estar sob ordens e direção de um empregador. Já não será teletrabalho se nós estivermos no âmbito de uma prestação de serviço. Ou seja, o diploma a que nos referimos regula o teletrabalho num contexto de contrato de trabalho, já não num contexto de prestação de serviço. E é importante delimitar. É no âmbito da relação laboral, no âmbito de um contrato especial de trabalho, que este diploma se aplica. Não se aplicará se nós estivermos num contexto fora de uma relação laboral. Quais as circunstâncias que determinam a realização de uma atividade em regime de teletrabalho? Ora bem, no nosso contexto, as empresas podem acordar livremente com o empregador e o trabalhador podem acordar que a prestação seja realizada em teletrabalho, a liberdade entre as partes para definirem. Depois existem situações específicas, e isto nos slides mais lá para frente, mas podemos claramente já fazer referência. Existem situações específicas que o diploma vem, diríamos, atribuir a faculdade ao trabalhador de solicitar o teletrabalho, como, por exemplo, para pais que tenham filhos menores de 5 anos. Isto acaba por ser um regime favorável aos trabalhadores que tenham filhos menores e que, por isso, o propósito do legislador é fazer com que se concilie o trabalho e o cuidado dos filhos. Ou seja, direto ao ponto. Certo. Duas situações. Aquela em que as partes têm a possibilidade de acordar e depois outra que resulta de uma prerrogativa que a lei estabelece em favor do trabalhador para solicitar o teletrabalho, desde que as condições sejam, diríamos, desde que existam condições para o fazer. Estas são as modalidades. 4. Exatamente. Só são estas ou ainda há mais? As que estão previstas no nosso ordenamento jurídico são estas e são suficientes, pelo menos, para aquilo que é a generalidade da prestação em teletrabalho. O que é mais comum é o teletrabalho em domicílio, é o que é mais conhecido, porque a atividade em teletrabalho no contexto angolano é uma atividade, diríamos, mais recente. Se nós pensarmos que ficou acentuada esta modalidade de prestação desde o contexto pandémico. De qualquer uma das formas, noutras realidades, o teletrabalho, e disse bem o Cussi, o teletrabalho já existe há algum tempo, não com tanta incidência, mas já existe há algum tempo. E então é importante dizer que existem outras modalidades de teletrabalho, o que diferencia essencialmente o local da prestação. O ponto de referência é que o teletrabalho vai ser prestado fora do local de trabalho, do local habitual de trabalho. E depois, nestas modalidades, a referência, a diferença é que no teletrabalho em domicílio é no domicílio do trabalhador, do centro de trabalho comunitário, em princípio, é um contexto em que é fora da empresa, diríamos do local habitual, mas em que existam no certo centro vários trabalhadores de vários empregadores. No teletrabalho em escritório satélite, é um contexto em que é fora do local habitual e que existem trabalhadores do mesmo empregador. E o teletrabalho nómada aqui a liberdade não está estabelecido um contexto de espaço do empregador, pode ser, por exemplo, num hotel, em que o trabalhador está a prestar a sua atividade. E aqui o hotel, para não se escandalizar, é porque a pessoa pode, por exemplo, estar em viagem e trabalhar a partir de um hotel. Exatamente. Portanto, como é que se é o controla, contexto. como é que se fiscaliza o nível de produtividade neste regime? Como é que eu, enquanto empregador, consigo perceber se o funcionário está efetivamente a trabalhar
a cumprir com aquele horário. Pois, este é um desafio do teletrabalho. E depois, mais lá para frente, nós também vamos apontar isto como um desafio. De qualquer uma das formas, o contexto tecnológico oferece hoje às empresas, diríamos, soluções, softwares que permitem às empresas terem uma percepção da presença, da prestação, da atividade. É um grande investimento para as empresas. Ou seja, o teletrabalho em si implica um investimento tecnológico da parte das empresas para garantir não só que a prestação seja realizada fora da empresa, mas que ela seja controlada, que a produtividade seja controlada. Hoje existem softwares que permitem estas soluções. Até que ponto é que nós temos... Não é possível nós falarmos no teletrabalho sem internet. E em muitas das atividades elas obrigam a relação direta com outros entes. Até que ponto é que não poderemos estar diante de uma zona de eventuais conflitos, de uma zona de quebra de produtividade? Pois, tudo é possível. Todas as hipóteses são possíveis. Porque se do mesmo jeito que o mas há uma teletrabalho é uma solução. realidade, sim, ela ganhou escala agora com a questão da pandemia, não é menos verdade que nós temos questões específicas No nosso contexto. exatamente, que em algum momento tornam difícil que soluções, procedimentos normais em outras realidades tenham o mesmo nível de resultado no nosso país. Certo. Bom, o que é que eu posso dizer sobre isso, Cussi? É que o teletrabalho não é uma obrigação, não é uma imposição para as partes contratantes na relação de trabalho. É uma faculdade que têm para que o trabalho seja prestado de forma remota. É que mesmo num contexto, mesmo nas situações em que o teletrabalho é um direito do trabalhador, o exemplo que eu dei de pais menores, com filhos menores de 5 anos, as condições têm de ser garantidas, têm de estar garantidas para que a atividade seja prestada em teletrabalho. E digo mais, não são só as condições, é aqui um elemento que é importante esclarecer. A atividade tem de ter, a prestação tem de ser possível em teletrabalho. Por exemplo, se for um atendedor de loja ou se for um recepcionista, a atividade em si, a menos que fizesse uma recepção remota, portanto, o que é menos provável, não é a prática. Quais seriam as atividades mais difíceis de executar em teletrabalho? Bom, isto só o contexto das empresas é que vai definir, mas o que estou aqui a querer reiterar é que não são só as condições, não é só a ausência de condições tecnológicas que levará à decisão de não recorrer, não fazer recurso ao teletrabalho. Poderá também haver situações em que, pela natureza da atividade, não seja possível que aquele trabalho seja feito em teletrabalho. E se isto ocorrer, se estas situações ocorrerem, a empresa não tem de, diríamos, fazer recurso ao teletrabalho. Eu acho que aqui esta é uma solução ao problema que apresentou. Olha, nós temos constrangimentos que às vezes impedem que o teletrabalho seja efetivamente prestado, mas isto não é uma obrigação. Diante dos constrangimentos, a empresa pode decidir não fazer recurso ao teletrabalho. Certo. Vamos avançar, doutora Márcia, passamos para um outro slide. Constituição. O que é que nos sugere? Em relação à constituição da relação de teletrabalho, o que o decreto presidencial vem estabelecer é que a constituição pode ocorrer por via, a constituição da relação pode ocorrer por via de um contrato de trabalho quando não preexista já uma relação laboral ou por meio de um acordo de teletrabalho. Ou seja, do ponto de vista prático, se o trabalhador já tem um contrato de trabalho e se for necessário para este trabalhador passar a uma atividade em teletrabalho, o que deverá ocorrer é um acordo de teletrabalho.
já existe um contrato de trabalho. Mas existirão situações em que, não preexistindo uma relação laboral, nestes casos haverá celebração de um contrato de teletrabalho. Em que medida, e porque essa é uma das questões que muito se falou durante o tempo em que não havia diploma jurídico, basicamente nós estávamos em regime de home office, em que medida é que as questões depois salariais, as questões de remuneração estão hoje salvaguardadas dentro deste novo regime? Bem, o que estabelece esse regime é que e deve existir igualdade de tratamento entre trabalhadores em teletrabalho e os trabalhadores em regime presencial. Em relação à remuneração, deve haver igualdade de tratamento e mais estabelece o diploma que deve haver pagamento de subsídios. Os subsídios também devem ser. Isto é uma situação que vai requerer algum exercício hermenêutico dos aplicadores do direito para estabelecer que subsídios é que estão a ser aí, que subsídios estão consagrados. Quando diz que, quando se refere a uma análise para o tipo de subsídio, está a querer dizer que o funcionário que já tenha um contrato de trabalho e que por qualquer situação tenha que passar por o regime de teletrabalho, a questão do subsídio é reavaliada? Deve ser reavaliada, porque há subsídios que são dados, diríamos, a propósito de certa... em benefício, eles são dados para beneficiar o trabalhador por uma razão concreta. Por exemplo, o subsídio de transporte. Dois casos concretos, subsídio de transporte e subsídio de alimentação. O funcionário que passa para o regime de teletrabalho, ele no regime presencial goza destes subsídios, tem isso na remuneração. Pois. Quando ele passa para o regime de teletrabalho, o que é que acontece? Pois. E aqui, permita-me dizer que não vai ser consensual. Do ponto de vista da interpretação, poderá existir divergência, mas isto é comum para os juristas. Divergência doutrinária é comum. E o que eu posso dizer é de interpretação pessoal. O que me parece é que o subsídio de transporte não faz sentido que ocorra que o trabalhador seja beneficiado num contexto de teletrabalho se ele tiver a prestar o trabalho em domicílio. Aliás, nós tínhamos no slide anterior. Mas se ele estiver a prestar o teletrabalho num contexto nas outras modalidades, ele se vai deslocar. E se vai deslocar, faz sentido que lhe seja atribuído o subsídio de transporte. Então, diríamos que é preciso analisar a situação concreta para definir-se da necessidade ou da possibilidade da atribuição de certos subsídios. Há aqueles subsídios que não vão ser, diríamos que não vão ser muito discutíveis, subsídios de risco, enfim, penso que isto é pacífico. Subsídio de alimentação, aqui a situação não é tão pacífica, mas parece-me que é atendível que se admita essa possibilidade, mas digo que é algo discutível, que é bastante discutível. Estamos a ser... Temos rapidamente que seguir para intervalo, mas eu tenho que lhe dizer que esta não é o único ponto de conflito, de divergência em relação à questão da compensação ou da remuneração, se quisermos, em regime de teletrabalho. Mas vamos falar quando regressarmos do intervalo, doutora Márcia. Eu convido-lhe como caro telespectador, eu convido a manter-se aí desse lado, porque ainda temos muito mais para falar neste Direto ao Ponto. Até já.
Uma vez mais, boa noite. Segunda parte do Direto ao Ponto, estamos a falar do regime jurídico do teletrabalho, desafios e soluções. A minha convidada é a doutora Márcia Nigiolela, ela é advogada e especialista em Direito do Trabalho. Doutora Márcia, nós terminamos a primeira parte falando das zonas de conflito em relação à aplicação deste regime. Para além da remuneração, nós temos questões relacionadas ao tempo de trabalho, que segundo se diz, e pessoas que estão a trabalhar desde o início da pandemia neste regime dizem que se trabalha muito mais tempo, portanto o tempo em teletrabalho é maior. Há a questão de se paga ou não horas extras, há a questão de quem suporta os meios que permitam-se trabalhar a partir de casa, portanto o computador, a internet, a mesa, a secretária, e também para os casos de acidentes de trabalho. Portanto, não é só a questão da remuneração que é uma zona de conflito. É. E colocou muitas questões. Exatamente, porque são muitas mesmo. Colocou muitas questões. O risco que corre é de eu não tocar em todas, mas se não tocar, por favor, ajude-me a esclarecer, e temos esta obrigação de esclarecer os telespectadores. Em relação ao período de trabalho e num contexto da igualdade de tratamento entre trabalhadores no regime presencial e no regime em teletrabalho, o que se diz é que têm os mesmos limites de horas de trabalho. O que significa que as horas para além daquilo que está estabelecido, o que está estabelecido são 8 horas, salvo se o trabalhador tiver um regime especial de horário, como por exemplo nas situações em que há isenção de horário. Mas não vou para o regime especial, porque isto criaria aqui uma discussão, um outro debate e podia não ser esclarecedor no que nós queremos. O que nós estamos a dizer é que o trabalhador tem direito a 8 horas de trabalho, fim destas horas, tem direito ao descanso. Aliás, o diploma vem fazer referência, no âmbito dos direitos, à desconexão profissional. Esta desconexão profissional é a possibilidade de ele desligar-se, é a possibilidade de ele ter períodos de descanso, é a possibilidade, é o direito de ele não estar permanentemente a responder às solicitações num contexto fora do horário de trabalho. Reitero, igualdade de tratamento, há limite de horas para prestar atividade, consequentemente tem de ter as horas de repouso e não pode ter um excesso de trabalho relativamente aos outros. O que é que ocorre? Se existir um volume de trabalho que justifique trabalhar mais horas, deverá acertar com a entidade empregadora para que depois isto seja contabilizado como horas extras. Agora, é verdade que a prática mostra que os trabalhadores em teletrabalho, às vezes até por uma questão de controlo da sua atividade, tendem a ficar muito mais confinados, mais expostos. Aquele período, por exemplo, do almoço de 1 hora, às vezes não é cumprido, mas é importante que quer o trabalhador tenha consciência deste direito que lhe cabe, quer o empregador garanta que este direito seja concretizado. Certo. Doutora, eu lhe proponho que passemos rapidamente para a análise destes dois pontos relativos aos direitos e se calhar vamos ter ao longo do tempo possibilidade de explicar estas questões que ficaram por ser respondidas. Direitos do empregador. São 4 que o regime jurídico prevê. Em regra, nós estamos a dizer 4, mas temos aqui um elemento, no primeiro ponto, diríamos um conjunto maior que não se visualiza porque não está concretizado, não está tipificado. Nós estamos a dizer que os direitos são os que resultam da relação laboral. Nós temos a relação laboral regida pela Lei Geral do Trabalho
e a Lei Geral do Trabalho estabelece os direitos e os deveres. E não obstante nós estarmos num contexto da relação de teletrabalho, a Lei Geral do Trabalho não é afastada porque é um regime subsidiário. Naquilo que não estiver estabelecido na lei especial e que seja compatível, consideramos o que está estabelecido na Lei Geral do Trabalho. Então, há aqui um conjunto de direitos que resultam da Lei Geral do Trabalho. Sem prejuízo, existem também direitos específicos que resultam deste diploma. Que são estes. Que são estes. O empregador tem o direito de ser informado sobre a atividade que está a ser desenvolvida em teletrabalho, tem o direito de exercer o controlo da atividade, aquilo que nós dissemos na primeira parte, que tem a possibilidade de estabelecer o controlo da atividade pelos meios tecnológicos que tiver, é um direito seu. Há o aspecto da visita ao local de trabalho que coincide com o domicílio do trabalhador. Aqui há regras para o fazer. Quando o empregador pretenda visitar o local de trabalho, que é também o domicílio, deve avisar com antecedência o trabalhador para o fazer. E depois o direito de ser indemnizado pelos prejuízos que o trabalhador cause ao empregador. Do ponto de vista dos direitos do trabalhador, nós temos os comuns, portanto, os que resultam da Lei Geral do Trabalho, também são aplicados a estes trabalhadores em teletrabalho. Reiteramos a igualdade de tratamento entre trabalhadores no regime presencial e no regime em teletrabalho. E isto justifica que façamos a subsunção dos direitos que resultam da Lei Geral do Trabalho. Depois há os específicos, que é uma maior proteção, aqui estamos a dizer tutela, é proteção da vida privada, porque o teletrabalhador tem um contexto em que o seu local de trabalho é também o seu domicílio e, por isso, há necessidade de salvaguarda, de uma salvaguarda maior da sua privacidade. A desconexão profissional, já explicamos, é a possibilidade de ele ter períodos de repouso e o regresso ao posto de trabalho é um direito especial que é consagrado ao teletrabalhador que tenha ido ao teletrabalho num contexto em que já exercia a sua atividade. Se exercia a sua atividade em regime presencial e a dada altura houve um acordo para que fosse em teletrabalho, finda a necessidade do teletrabalho, ele tem direito a regressar à sua atividade anterior ao acordo de teletrabalho. Exatamente. Avançamos e estamos agora no nos ponto deveres. dos deveres. Em relação aos deveres, também fazemos o mesmo enquadramento na parte inicial. Depois existem os específicos. A partir daqui existem os deveres específicos da relação do teletrabalho. Temos aqui a resposta à pergunta que eu colocava em relação aos meios. Exatamente, exatamente. Então, é obrigação do empregador fornecer ao trabalhador os instrumentos necessários à realização da prestação de trabalho. É uma obrigação, resulta para o empregador a obrigação de garantir os meios para a sua atividade. É verdade que o diploma prevê a possibilidade de, em situações em que haja acordo e que o trabalhador concorde que a atividade seja prestada com os seus meios. Mas nestas situações, as despesas inerentes a esta prestação devem ser reportadas ao empregador. Respeitar o horário de trabalho, portanto, não pedir trabalho fora do horário estabelecido para o teletrabalhador, garantir este período de descanso, que é o direito à desconexão, é o período de descanso, e observar os requisitos e medidas de segurança, saúde e higiene no local de trabalho, que fez referência ao CUSI, que foi a pergunta sobre os acidentes de trabalho. O teletrabalhador tem também direito ao seguro contra acidentes de trabalho e doenças profissionais, que é um seguro obrigatório do ponto de vista legal. Agora, é verdade que isto vai dar um tema
para as empresas, para as seguradoras, porque nós temos um contexto que é o domicílio do trabalhador que coincide com o local de atividade. E é a diferenciação do acidente de trabalho ou não acidente de trabalho, mas isto é uma questão que a prática depois vai seguramente ajudar a definir. Já para terminar, o trabalhador. Deveres manter-se ligado à atividade profissional, aos beneficiários da atividade, quando a empresa defina quem são os beneficiários. E lá vamos... Peço, por favor, ficamos sem o slide de apoio e já estamos quase a terminar. Preservar e usar com prudência os instrumentos. Se o empregador, por um lado, tem a exigência de garantir os instrumentos, o trabalhador tem a obrigação de preservar os instrumentos. E depois devolver os instrumentos de trabalho nos casos em que o contrato cesse. Não deve ter para si o que é do empregador. Exatamente. Doutora Márcia, vamos agora fazer então o nosso segundo e último intervalo para voltarmos já com as conclusões na terceira e última parte deste Direto ao Ponto. Reta final desta edição do Direto ao Ponto, em que estamos a falar do regime jurídico do teletrabalho, desafios e soluções. A minha convidada é a doutora Márcia Nigiolela, especialista em Direito do Trabalho. Estamos mesmo a correr com o tempo, rapidamente para passarmos para os últimos 3 slides, a começar, Nildo Muxiri, pelo slide em que se fala das vantagens de termos de teletrabalho. Exatamente. E eu vou procurar ser telegráfica porque já me confidenciou que eu tenho 1 minuto para... Exatamente, 1 minuto para cada slide. E as vantagens, nós arrumámos-las num sentido de as ver na perspectiva do empregador, do trabalhador e da sociedade. O que é que nós ressaltamos em relação ao empregador? Há uma redução de custos em relação ao trabalho presencial, há um aumento de rendimento por parte da empresa, há a vantagem de ter trabalhadores isentos de dificuldades de stress social devido às viagens ao trabalho. Existe então este tipo de vantagens que podemos realçar. Em relação aos trabalhadores, há uma maior conciliação da vida familiar e da vida profissional, porque a atividade é prestada em casa, há uma maior liberdade de gestão da sua atividade produtiva, do seu trabalho. Há também a redução ou eliminação de despesas com as deslocações casa-trabalho. Em relação aos inconvenientes, o empregador... Estes são inconvenientes... Aqui devia ser do trabalhador, portanto aqui trabalhador e empregador aqui é do trabalhador. Pode haver uma dificuldade de ascensão na carreira, porque às vezes o trabalho presencial permite uma maior percepção do desempenho do trabalhador, há isolamento social claramente, há um enfraquecimento na generalidade da atividade sindical, porque a atividade sindical pressupõe associativismo e os distanciamentos às vezes dificultam a congregação de esforços no sentido das discussões dos seus direitos. Há a restrição da vida privada, porque é no local, portanto, na sua residência, que presta a atividade. Na perspectiva do empregador, temos custos extras com equipamentos, como dissemos, ele deverá investir em material de trabalho e não só, softwares para controlo da atividade. Há também um controlo mais desafiante das condições de trabalho e também custos com a formação para os trabalhadores. Já para concluir, recomendações. O que é que se recomenda? Que as empresas, neste contexto em que temos a vigorar
o diploma sobre o teletrabalho cumpram efetivamente aquilo que está prescrito por formas a conformarem a atividade de teletrabalho ao regime estabelecido pelo diploma legal, que se permita garantir formação aos trabalhadores num contexto do teletrabalho. Aqui a sugestão é essencialmente que as empresas possam ter uma comunicação interna sobre estes aspectos que estivemos aqui a dizer, de tal forma que os trabalhadores possam ter a informação do que resulta deste diploma legal e evitar ruídos, evitar aqui, diríamos, uma percepção errada num contexto do trabalho. Já mesmo para concluir, doutora Márcia. Bom, efetivação, e vou escolher este aspecto, a efetivação da possibilidade de o trabalhador descansar, não obstante estar numa atividade em que há uma compressão dos seus direitos de personalidade, portanto, e por isso mesmo há uma exigência do empregador salvaguardar a saúde destes trabalhadores. Muito obrigado. Então, ficou aqui esta primeira abordagem em relação ao teletrabalho. Certamente que haverá muito mais para falar sobre este tema. Fica lançado o desafio para que outros momentos surjam e possamos então continuar com esta discussão. Por hoje é tudo. Eu vou agradecer a si por ter ficado connosco. Não termino sem desejar a todos os pais feliz dia. Um beijão especial para o meu pai, o Sr. Manuel Eugênio. Obrigado por eu por me tornar teu filho. Nós voltamos, como sempre, ao sábado, depois do Jornal da ZIM. Portanto, é daqui a 7 dias. Eu conto consigo aí deste lado. Boa noite e até para a semana.